Oi, pessoal. Eu vou falar nesse vídeo sobre o verdadeiro hack do algoritmo de entrega de preço do mercado. Se você ficar até o final, você vai ver a importância dessa teoria para o comportamento do mercado, para a gente saber exatamente onde entrar e onde não entrar, certo? Bom, primeiro, essa é uma teoria muito pouco explorada pelos estudantes, até mesmo os estudantes de ICT. E pouca gente fala sobre ela, tanto lá fora, e muito menos aqui no Brasil, certo? Então, eu considero hoje essa teoria a mais importante desenvolvida por ICT. Por quê? Primeiro, essa teoria, ela basicamente nos diz que o mercado ele se desenvolve em tendências sazonais, certo? Ou seja, nós temos ao longo do ano 4 trimestres, né? Ou seja, tempos de blocos de 3 meses, em que as tendências do mercado são determinadas, né? São determinadas por macroeconomia, etc. A questão aí das empresas e governos determina as tendências do mercado. E essas tendências elas seguem basicamente em blocos trimestrais. E nós temos 4 blocos trimestrais durante o ano. Porém, nós podemos replicar o entendimento dessa teoria não somente o ano, né? O estudo do ICT nos mostra que o preço ele é fractal, então tudo que ocorre em um determinado time frame, seja anual, mensal ou semanal, pode ocorrer em todos ao mesmo tempo. Óbvio que de formas diferentes, mas tudo que ocorre em um time frame ele pode ser replicado em qualquer outro, certo? Então isso é a fractalidade do mercado. E sabendo disso, nós podemos pegar essa teoria e replicar em todos os tempos gráficos e entender como o mercado ele vai se movimentar, qual a configuração atual e assim conseguir nos posicionar no melhor lugar, certo? Então, a importância de entender essa teoria é basicamente essa. Com isso, você vai conseguir evitar se posicionar no mercado num lugar que você não sabe ou sabe que não vai ser propício, porque o preço não vai se desenvolver, e você vai conseguir identificar e entrar no lugar, né, na posição que vai se desenvolver da melhor forma possível em um início de tendência, que é isso que todo mundo quer, entrar na fase de expansão do mercado, certo? Então, essa teoria ela basicamente se baseia no chamado Power of Three, que é o conceito principal da teoria de ICT. E se você estuda ICT, você sabe o que significa o Power of Three. Então, a gente vai ter aqui o Power of Three, que basicamente significa uma configuração AMD, certo? Com A significando acumulação ou consolidação, M significando manipulação e D distribuição. Então, nós temos o AMD. Esse é basicamente a configuração do Power of Three. Essa aí. E, falando sobre a teoria trimestral, nós vamos ter basicamente 2 perfis de comportamento dentro dessa teoria. E quais são esses 2 perfis? Primeiro, o perfil chamado XAMD e o perfil chamado AMDX. E aí, qual a diferença dos dois? A diferença basicamente é que no XAMD, no primeiro perfil, nós vamos ter um
um comportamento, né, uma configuração do preço antes da acumulação, que nós, obviamente, não sabemos exatamente qual é, mas ela só pode ser duas coisas: ou uma continuação da tendência anterior, ou uma reversão. E basicamente na outra ponta, no outro perfil, nós vamos ter exatamente o contrário. O perfil AMD e depois o X, que vai ser a continuação da distribuição anterior ou a reversão dessa distribuição. Então, sabendo disso, aí é que está o hack. Nós vamos conseguir encaixar essa configuração para praticamente qualquer perfil de mercado, qualquer fractal de mercado, e conseguir identificar essa configuração, né, qual dos dois perfis, nós vamos conseguir saber onde nos posicionar para entrar, obviamente, na fase de transição entre a manipulação e a expansão, que seria essa fase aqui, certo? Que é o que todo mundo quer pegar. Então, o hack é justamente esse: é entender, dominar esses perfis e conseguir encaixar ele, seja no processo de comportamento anual, mensal, semanal ou diário, certo? E falando em diário, nós temos também o encaixe dessa teoria também nos perfis das sessões intraday. Então, nós temos lá 3 sessões, basicamente, né? As 3 sessões mais importantes, que é a sessão da Ásia, Londres e Nova York. E essas 3 sessões também se encaixam dentro da teoria, colocando cada uma com um comportamento diferente. E é justamente esse comportamento que a ICT estuda e que ele nos ensina a encontrar as melhores configurações, certo? Então, essa foi uma introdução aí à teoria trimestral, que, na minha opinião, é a mais importante da gente dominar e entender para conseguir se posicionar com maior probabilidade no mercado e conseguir pegar, assim, uma tendência de expansão, certo? Eu vou continuar, vou postar as outras aulas para a gente aprofundar depois cada fase e cada tópico dentro dessa teoria e conseguir entender e utilizar ela ao nosso favor. Beleza? Então, por hoje é só.